Vamos, nesse momento, dar continuidade à exposição da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, vai do versículo 1 até o versículo 34. Mas dentro desse texto, tem alguns tópicos ou alguns subtópicos, do qual Jesus aborda aqui vários assuntos. Claro que não dá para detalhar profundamente, mas assim, na medida do possível, vamos falar um a um. Então, o versículo 1 diz assim: guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se fizerdes, não tereis recompensa junto ao Pai que está no céu. Portanto, quando deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como hipócritas na sinagoga e nas ruas, para seres glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Verso 3: quando, porém, tu deres esmolas, não saiba que tua mão esquerda ou fez a direita, para que a tua esmola seja dada secretamente em teu Pai, que vê em secreto e te recompensa. Então, Jesus aqui ele está especificamente ensinando, direcionando isso principalmente para os religiosos daquela época. Os religiosos daquela época, eles gostavam de mostrar que eles estavam praticando obras para ser visto pelos homens. Um exemplo, ele fala de dar esmolas. Um exemplo, dava trocando trombeta. Olha, eu fiz isso por fulano, por ciclano. Será que alguém faz isso ainda hoje? Será que alguma igreja ainda faz isso hoje? Por exemplo, dá lá uma cesta básica para uma pessoa, aí expõe nas redes sociais: olha, dei tanta cesta básica. Então, isso Deus não se agrada disso. Então, aí o texto, aí o versículo 2, ele fala assim: olha, hipócritas, né? Hipócritas na sinagoga e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade digo que já recebeu a recompensa. Quer dizer, faz isso para ser aplaudido pelos homens. Agora aqui, Jesus ele vai falar sobre a oração. É o que os religiosos também gostam de fazer, né? Ficar orando, mostrar a sua santidade e os seus perfis, né? Diz assim, o versículo 5: e quando, pois gostam de orar em pé na sinagoga e nas esquinas, nas ruas, para ser visto pelos homens, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aí aqui Jesus ele faz um ensinamento maravilhoso a respeito da oração. Qual é o modelo de oração que o Senhor nos ensinou? Claro que tem orações que a gente temos que usar do meio público, né? Está ali naquele momento e não tem como ser ir para um lugar secreto de oração. Mas a oração é um relacionamento que nós temos com Deus, com nosso Senhor. E Jesus aqui, ele usa aqui essas palavras aqui maravilhosas. E diz assim o versículo 6, e quando, porém, orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façais como eles, que os vosso Pai sabe que necessitais antes de pedir. O que Jesus está ensinando aqui, queridos irmãos? A respeito de entra no teu quarto e fala em particular com Deus, que Ele sabe de vossas necessidades. Aonde nós orarmos é o nosso quarto. É o nosso quarto. Pode estar lá dirigindo, trabalhando, pode estar fazendo alguma coisa, nós oramos ao Senhor em espírito.
em espírito, só com o nosso pensamento, com o nosso coração. Então, naquele momento, é o nosso quarto. Faz importante um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, se reservar, ter um tempo de oração, de devocional. E faz importante? Faz, irmãos, isso faz importante para todo o cristão. Aí Jesus aqui fala assim, da oração modelo, verso 9. Portanto vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque é o teu reino, é o poder para todo sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as vossas ofensas, assim o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não vos perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Verso 16. Irmãos, Jesus aqui ele vai falar a respeito do jejum. Faz necessário hoje um cristão, salvo pela graça, salvo por Cristo, usar de forma de jejum? Irmãos, eu vou falar aqui que isso é muito pessoal. Muito pessoal por quê? Olha o que Jesus diz aqui. O que esses religiosos estavam fazendo? Eles gostavam de se aparecer, eles gostavam de ser aplaudidos pelos homens. E diz, olha, quando jejuares, não vos mostreis entristecidos, como os hipócritas, pois muda o vosso rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas o seu Pai que está em secreto, o teu Pai vê em secreto e te recompensa. Então, esta questão de jejum hoje na graça, é muito pessoal. É muito pessoal. A igreja primitiva fez esse ato? Fez, né? Então é mais pessoal. E também como coletivo, como igreja. Por quê? Porque primeiro Atos dos Apóstolos, capítulo 13, não que o jejum vai substituir a presença, o Espírito Santo em nós. Não. Então, se você faz ou não faz, aí é uma questão sua. É pecado? Não é pecado. Olha só e também tem uma coisa, irmão. O jejum, ele não vai substituir a oração. O jejum, ele não vai substituir o tempo devocional da palavra. De plenitude, isso não pode acontecer. Olha o que a Bíblia diz aqui, Atos dos Apóstolos 13:2. E servindo eles ao Senhor, jejuava e disse o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para a obra vos que eu tenho chamado. Então, servia eles ao Senhor, né? A igreja primitiva, né? Servia eles ao Senhor e eles estavam orando e jejuando por uma causa, por um propósito. Quer dizer, igreja coletiva, irmãos em coletivo, né? E também tem o pessoal. Verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, aonde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntais, porém, tesouro no céu, aonde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladrões não roubam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Verso 22. A lâmpada do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz há em ti, são trevas.
qual grandes são essas trevas. Aí Jesus, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, ou de odiar um e amar o outro. Se dedicar um, desprezará o outro. Não podereis servir Deus e as riquezas. Quer dizer, o Deus Mamon, o Deus minúsculo, o Deus do dinheiro. E aqui, irmãos, eu acho muito interessante, do versículo 25 até o versículo 34, as preocupações da vida. Quem aqui não tem preocupação da vida? Quem aqui não se preocupa que tem uma família para sustentar e não está desempregado? Quem aqui não está passando um momento da vida e não tem as suas preocupações? Mas aqui Jesus, ele nos dá um acalento sobre o seu ensino. Ele está dizendo: olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, né? Que hoje nasce e amanhã morre. Deus os alimenta, Deus cuida delas. Olha o que Jesus disse: olha, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, enquanto que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, o que há de se vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Aí Jesus, ele diz aqui, olhai para as aves do céu, que não plantam e nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual vos poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora do curso da sua vida? Quanto às roupas, andei ansiosos, olhais como crescem os lírios do campo, e não trabalham e não finham. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Assim Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Não vestirá muito mais homens de pequena fé? Jesus aqui ele faz uma comparação, né? Ele fala assim: olha, olhe, observe, faça observação, né? Olhe para as aves do céu, que não plantam e não cegam, e Deus tem cuidado dela. Aí ele fala assim, o verso 29, eu, porém, vos digo que nem Salomão, durante toda a sua glória, quem que não conhece a história de Salomão? Foi o rei mais poderoso, o mais sábio, né? Não houve e não vai haver homem como Salomão, que tinha a glória deste mundo. Aí o versículo 31, pois, portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou como vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas, de sorte o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas elas. Aí Jesus faz uma recomendação maravilhosa no versículo 33, o qual ele diz assim, qual que é a nossa prioridade, meus irmãos? Qual que é a prioridade da nossa vida? É o trabalho? Sim. É as preocupações da vida que a gente temos? Sim. Mas Jesus, ele quando nós confiamos nele, ele supre todas essas coisas, porque ele disse, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se procura consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Que Deus vos abençoe em Cristo.